Manda aí para eu compartilhar aí. Peraí. Já é você já. Não veio aqui para eu compartilhar, não. Não, Brunão? Deixa eu Não. tirar e voltar, então. Tá. Agora deu. Beleza. Vamos lá, então? Todo mundo ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Pode começar. Então, vamos lá. O tema, né, diz respeito Deixa eu só ajeitar aqui a tela. Na tela está me aparecendo aqui para mim. Então, vamos lá. O tema diz respeito, então, aos marca-passos sem o cabo eletrônico. Tá? Bom, então, só para a gente ter uma ideia da evolução, né, da estimulação cardíaca através dos marca-passos, a gente tem aqui o primeiro marca-passo dito permanente, né, ainda era um sistema que é muito semelhante aos nossos marca-passos temporários transvenosos hoje, né, isso no final da década de 50, e a evolução para um sistema implantável que inicialmente foi epimiocárdio, tá? E ficava no abdômen, no gerador se chama bateria de mercúrio, com uma durabilidade extremamente pequena, em torno aí de 6 meses, a no máximo 1 ano. E com a evolução, novamente, né, do sistema endocárdico transvenoso definitivo, né, permanente, um sistema fechado, a gente tem aqui já a família dos geradores praticamente atuais que a gente utiliza hoje, até culminar numa evolução, né, chamada de nanotecnologia, que conseguiu reduzir mais ainda o volume desse gerador e eliminar o cabo eletrodo, né, que através da veia vai ser fixado no miocárdio. Então, exatamente através desse sistema, né, o sistema atual, em que a gente necessita ter o gerador, né, guardado numa loja, numa bolsa, né? Normalmente essa bolsa ela é subcutânea, pode ser por vezes submuscular, e os cabos eletrodos, através do acesso vascular venoso, subclávia, né, eles vão ser fixados, né, no ventre direito e no ato direito no sistema de câmara dupla. E, basicamente, né, por ser esse sistema que necessita de uma loja, de uma bolsa, né, debaixo da pele, no subcutâneo, e mais um cabo eletrodo, né, um sistema vascular, identificou-se exatamente que a grande maioria, se não talvez na totalidade, né, quase totalidade da estimulação através do marca-passo, se dá às custas da bolsa e dos cabos eletrodos. Isso aqui foi uma análise, né, que foi feita e apresentada no Hartley, em que hoje a gente tem uma média de 1 milhão de marca-passos implantados por ano no mundo, e as complicações, tanto agudas quanto crônicas, elas ocorrem na casa aí, uma média de 9%. Né?
E essas complicações, em sua maioria, elas dizem respeito exatamente à bolsa onde se aloja o gerador do marca-passo e aos cabos eletrodos que percorrem o trajeto vascular até a fixação no endocárdio do coração. Então, só para a gente ter um exemplo aqui, a questão, né, das complicações inerentes à bolsa, à loja, a gente tem aqui não só uma questão estética, mas a gente pode observar que essa borda aqui já está exercendo uma pressão na pele, né? Ou seja, a gente tem uma bolsa muito superficial, existe uma pressão na pele, e isso aqui, como um processo de escara, essa pele vai necrosar e, obviamente, vai acontecer o que a gente vê aqui embaixo, ou seja, a extrusão do gerador. Obviamente que essa bolsa aqui ela está completamente contaminada e, obviamente, o cabo eletrodo conectado aqui, indo até o coração, né, tem um sistema de estimulação totalmente comprometido. E essas extrusões hoje elas podem responder, né, 2,4% de todas essas complicações, de toda essa média de 9% que a gente viu nessa apresentação de uma média mundial de complicações. Invariavelmente, obviamente, que isso está relacionado à infecção de todo o sistema. Com relação aos cabos eletrodos, a gente tem aqui nessa imagem, né, o que pode acontecer, que é o deslocamento. Normalmente, né, a grande maioria das vezes, certamente, esses deslocamentos eles acontecem numa fase inicial, pós-implante, né, numa fase aguda de implante que a gente fala. Essa fase, ela gira normalmente em torno aí de 8 a 10 semanas. É aquela fase em que o cabo eletrodo ele vai iniciar um processo, né, de cicatrização que ocorre em todo o trajeto dele, né? Vale lembrar que esse processo cicatricial não se dá somente onde a gente fixa esse cabo no endocárdio, se dá em todo o trajeto vascular, né, e em vários pontos do trajeto endocárdico desse cabo. E normalmente, né, dentro dessa fase aguda, dessas 8 semanas, e principalmente 90% dos deslocamentos, eles acontecem nas primeiras 2 semanas pós-implante. Tá? O deslocamento, obviamente, que ele imputa a necessidade de você reoperar o paciente precocemente para reposicionar esse cabo, e essa reoperação precoce também gera uma complicação que pode ser a infecção da bolsa. Aqui a gente pode ver também uma outra complicação aguda, que é a perfuração, ou seja, a gente perfura a câmara cardíaca e a gente vai ter, né, uma situação, né, na grande maioria das vezes, de emergência, em que você vai ter um tamponamento cardíaco e esse sangue do saco pericárdio precisa ser drenado rapidamente. E esse cabo, com certeza, ser reposicionado. E as complicações, né, mais tardias do eletrodo, né, que se dão em decorrência do uso do tempo, né, do cabo eletrodo, como todo cabo eletrodo, em média, tem uma vida útil, né? Então, esse desgaste natural do cabo, que está ali dentro do coro do coração, e muitas vezes até em regiões onde ele sofre, né, um estresse maior, que é exatamente na entrada aqui que a gente pode ver, né, na subclávia, pode acontecer uma microfratura, né, que pode gerar oversense com inibição da estimulação, e fraturas assim completas, como a gente está vendo aqui, que não é normalmente o mais comum da gente ver. E a perda da insulação, ou seja, desse isolante que existe, né, em volta do sistema metálico do cabo, com a infiltração de sangue e, obviamente, a degeneração das propriedades eletrofisiológicas do cabo, comprometendo a impedância, levando a aumento de limiar e, obviamente, condenando, né, exigindo uma reposição desse cabo eletrodo. Outras complicações que a gente pode ver nos eletrodos, que podem acontecer também em uma fase mais tardia, fora da fase aguda do implante, são as infecções, e aqui a gente tem, né, um exemplo aqui de um cabo que foi sacado, um cabo de um cardiodesfibrilador interno,
que foi sacado por um sistema percutâneo que a gente tem, né? O extrator, um extrator mecânico com a lâmina rotacional. E olha só para a gente ter uma ideia, tanto de fibrose, principalmente nessa região onde fica exposto o coil, né? A mola de choque do cabo vestibulador repleta de fibrose. Esse sistema teve que ser explantado por uma endocardite infecciosa. E agrava-se mais ainda quando esses pacientes são dependentes da estimulação. Não era o caso desse paciente, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, implantar um sistema epiocárdico para que a gente trate o processo infeccioso e, em um segundo tempo, mais tarde, refazer o sistema endocárdico. E a endocardite, ela chega a uma gravidade, né, tamanho, em que a mortalidade pode atingir de 12% a 31% dos pacientes. Uma outra complicação também, né, que a gente vê vascular, né, relacionada aos cabos eletrodos, é exatamente a trombose, né? A gente ocupa um espaço no interior da veia com um corpo estranho e isso pode propiciar, né, uma trombose da subclave. A gente vê aqui, ó, uma trombose com uma interrupção completa do fluxo na veia iluminada. E a gente vê aqui várias colaterais que se formaram. Isso, numa necessidade de você substituir um cabo, né, torna-se um procedimento mais complexo, né, que muitas vezes a gente utiliza, às vezes, esse sistema de retirada percutânea para atravessar essa trombose, tendo o próprio eletrodo como guia, tá? E restaurar esse trânsito vascular para que você consiga fazer o implante de novo cabo. E, mais raro, mas que pode acontecer também, a regurgitação da válvula tricúspide, né, de acordo com a posição em que o cabo pode ficar no momento dela fechar. Ela não pode ter, né, ela muitas vezes não fecha de forma completa, gerando uma regurgitação. Bom, baseado exatamente nessas complicações, né, dos marcapassos relacionados, mais de 90%, à bolsa, onde fica o gerador, e aos cabos eletrodos do trajeto vascular, surgiu a ideia de se eliminar os cabos eletrodos e, obviamente, né, com a redução, como eu mostrei no segundo slide, a redução do gerador, desenvolver um sistema totalmente implantado. Né? Então, a primeira publicação de um estudo piloto, em 2014, de um dispositivo leadless, né, da Sanjud, foi feito numa população de 33 pacientes e existia como objetivo primário, né, desse trabalho a segurança do implante desse dispositivo sem cabo eletrônico. Tá? E eles tinham nesse objetivo exatamente os 90 dias, ou seja, essa fase aguda, sem complicações para os pacientes. E o objetivo secundário, né, seria a performance desse novo dispositivo, ou seja, o sucesso no implante, a duração do implante, as medidas, né, usuais, né, eletrofisiológicas que a gente faz de linear, de sensibilidade, de impedância, tá? E esse estudo, né, mostrou que desses 33 pacientes que foram alocados, eles tiveram 94%, ou seja, 31 dos 33 pacientes livre de qualquer complicação, ou seja, atingiram, né, o endpoint primário e secundário em 94%. Esses dois pacientes, um paciente, ele não foi possível, né, o implante do sistema, eles não conseguiram implantar o marcapasso leadless, e outro paciente implantou e ele teve uma complicação, que foi uma perfuração do ventrículo direito, com tamponamento cardíaco, foi tratado, mas apesar disso, esse paciente evoluiu para o óbito. Tá? A própria Sanjud, após validar, né, nesse estudo piloto, esse sistema leadless, eles publicaram, né, um novo estudo, já com um número maior de pacientes, mais ou menos 2 anos depois, que foi o Leadless 2. Tá?
já com 526 pacientes e um resultado, né, com êxito de implante de 95% dos pacientes. Ou seja, 95% dos pacientes conseguiram ter o marca-passo Lilas implantado. E o objetivo primário desse estudo seria atingir, né, nesses primeiros 6 meses, um limiar de captura igual ou menor que 2 volts, com 0,4 milisievert de largura, e uma sensibilidade igual ou maior do que 5 milivolts. E eles atingiram essa eficácia em 90% dos casos. E um segundo objetivo, que foi a segurança livre de eventos adversos graves dentro desses 6 meses, que foi atingida em 93,3% dos pacientes. Esses eventos adversos graves considerados foram o deslocamento em 1,7% dos pacientes, a perfuração do BD em 1,3% e falha de captura, né, muito relacionada à questão do deslocamento. E eles concluíram, né, que dentro desses resultados, né, o sistema foi considerado um sistema seguro, né, uma análise de curto prazo. A Medtronic desenvolveu também o que ela chamava de TPS, né, que é o Transcatheter Pacing System, que é o mesmo dispositivo, com uma diferença de tamanho, de largura em relação ao da Sanjud, chamado Nanostim, e eles apresentaram em 2015 esse estudo, né, que conseguiu, em 720 pacientes, um êxito de implante em 719, ou seja, uma taxa extremamente elevada, mais elevada do que o dispositivo da Sanjud. E os objetivos primários eram muito semelhantes, né? Ou seja, dentro desses primeiros 6 meses, um limiar de captura igual ou menor do que 2 volts, com 0,24 milisievert de largura, podendo subir, né, no máximo 1,5 volts em 6 meses. E esse objetivo foi atingido em 98,3% dos pacientes. E com relação ao objetivo relacionado à segurança, né, livre de eventos adversos dentro desses 6 meses, eles tiveram 0 de deslocamento. Ou seja, a taxa de deslocamento ela foi 0, não aconteceu em nenhum dos pacientes. Tiveram também perfuração do VT com 1,6% de tamponamento e 0,3% de falha de captura, muito relacionado a oversense e aumento do limiar de captura. Demonstrando também, concluindo também, que se tratava de um dispositivo seguro, né, numa análise de curto prazo para a estimulação cardíaca artificial. Então, a gente, analisando esses dois dispositivos, o dispositivo da Sanjud, chamado Nanostim, a diferença em relação ao dispositivo da Medtronic, o Micra, no comprimento, ou seja, o Nanostim, ele era mais comprido e menos carinhoso em relação ao Micra, que era um dispositivo mais curto, tá certo? Menos de 3 centímetros. Entretanto, ele tinha uma largura, né, uma espessura maior. E com relação, basicamente, também ao sistema de fixação. Então, aqui a gente vê que o sistema Nanostim da Sanjud tinha um sistema de helicoidal, né, como se fosse um parafuso na ponta do marca-passo, e no sistema de implante você girava algo em torno de 1/3 a 1/4 de volta, máximo meia volta, que já haveria uma penetração no endocárdio, tá certo? Com o intuito de fixar esse sistema. O sistema de fixação do Micra, ele era um sistema totalmente diferente. Ele era através de 3 filetes de nitiol, que a gente pode ver aqui nessa ponta aqui. Aqui, na verdade, está o sensor, que vai fazer todo o contato de pace, de sense, né, do sistema. E o nitinol, né, para a gente entender, é um metal extremamente flexível. Ele é tão flexível quanto um plástico, mas com uma resistência infinitamente maior. Então, essas 3 pontas de nitinol, quando a gente liberar o marca-passo da bainha, né, que
funciona como uma bainha de implante, esse nitinol ele vai penetrar, como a gente está vendo aqui, no endocárdio, e ele vai então fixar o marcapasso. Então, basicamente, a diferença seria com relação ao tamanho, as dimensões, né? Um mais comprido, mais fino, o outro mais curto, mas mais calibroso, e o sistema de fixação. Aqui é um vídeo que a gente vai entender como que é feito o implante desses dispositivos. Esses dispositivos, eles são feitos através do implante de punção de veia femoral. Então, a gente tem aqui o sistema de agulha, um fio guia, um introdutor, um dilatador, né? E aqui é a bainha que vai ter na sua ponta um marcapasso fixo para ser posicionado e liberado dentro do ventrículo direito. Então, é feita uma punção da veia femoral, o guia é elevado até a capa superior, e a gente vai, então, em seguida, entrar com o introdutor. São introdutores calibrosos, né? Eu vou falar mais para frente, mas só para a gente ter uma ideia, esse introdutor que implanta o sistema Medtronic, ele é um introdutor de 23 strengths. E aqui a gente viu a bainha que carrega consigo o marcapasso fixado na ponta, a gente pode ver aqui, ela tem um sistema de fazer a curva para que a gente entre pela tricúspide e chegue até a ponta ou até o septo do ventrículo direito. Uma injeção de contraste é feita para a gente ter essa delimitação de que eu estou encostado, que eu estou apoiado ali onde eu quero fixar. Eu então vou liberar esse marcapasso. Então a gente vê que quando essa bainha retrai, os filetes de nitinol eles vão entrar. Isso aqui é uma imagem feita em cadáver, com uma solução circulando em bomba de sec, e a gente vê o nitinol, tá vendo? Aderido firmemente, tá certo? À musculatura, como a gente pode ver aqui. Fica em todos eles um filete de fio, um fio inabsorvível, resistente, porque caso você queira tirar, é só você puxar e reposicionar, caso as medidas, como são feitas, né, através do mesmo programador que a gente usa, né, a gente faz essas medidas pela telemetria. Se você notar que o limiar não está bom, a sensibilidade não está boa, você puxa o marcapasso para esse fio, volta com ele para dentro da bainha e reposiciona em outro sítio. Uma vez que o limiar está ok, você vai cortar essa linha, puxar e em seguida tracionar todo o sistema da bainha, né, e uma punção da veia femoral, né, para estancar a questão do sangramento. Comparativamente, né, o que a gente tem entre o sistema apresentado pela Sanjun e pela Medtronic, a gente viu uma taxa de complicação menor no dispositivo da Medtronic. E essa taxa aqui está intimamente relacionada exatamente ao deslocamento, que foi um deslocamento zero, né, demonstrando essa segurança maior nesse quesito. Mas que no que diz respeito à questão de perfuração, complicações relacionadas, né, ao local de punção, na virilha, e elas foram extremamente semelhantes. Tá? Então, essa vantagem do dispositivo Medtronic em relação à questão do deslocamento. Mas o que a gente precisava, depois da apresentação desses estudos mostrarem que esse sistema é um sistema viável, né, apesar dessas análises terem sido feitas em prazo curto relativamente de segmento, seria interessante comparar, né, o sistema leadless com o sistema transvenoso de câmara única convencional, através, né, do eletrodo transvenoso e um marcapasso posicionado numa bolsa. E isso foi feito. Como que isso foi feito? Buscou-se na literatura, né, essas 10 coortes aqui, que foram publicadas de 1984 até 2008, e compararam, né, algumas variáveis aí com os trabalhos apresentados, os dois trabalhos do Leadless e Leadless 2, e o trabalho do MICRA, né, do TPS, de 2012 a 2015. Do ponto de vista da população, a gente vê que elas foram muito semelhantes, né, com relação à idade, sexo e obviamente, a indicação
houve uma variação, ou seja, o sistema Leadsley, já desenhado, né, para você abordar uma população, preferencialmente de fibrilação atrial permanente, né, em que você teria bloqueio AV intermitente ou bloqueio atrioventricular permanente. Então, veja que a indicação foi bem maior nesse quesito em relação ao sistema transvenoso, tá? VVI. E houve uma indicação maior no BAVT convencional, em ritmo sinusal, do sistema transvenoso VVI, comparado com o sistema Leadsley. No que diz respeito às medidas eletrofisiológicas, é interessante a gente ver que não existiu nenhuma diferença, tá certo, na questão da sensibilidade entre os dois sistemas e na questão do limiar de captura, tá certo? Que foram extremamente semelhantes, ou seja, não havendo nenhuma diferença significativa. Uma outra avaliação, né, colocada é exatamente no curto prazo, que eles consideraram, né, uma análise comparativa nos primeiros 2 meses, e o que eles chamaram de longo prazo, que é uma coisa assim que eu achei muito pouco longo, né, mais do que 2 meses, está muito restrito, né, essa informação em relação a um tempo maior que a gente já sabe do desenvolvimento do sistema transvenoso, mas fato é que é a informação que a gente tem e é uma informação de comparação de estudos retrospectivos. Então, o que a gente vê aqui nessa fase mais aguda de implante é que a perfuração com o sistema Leadless ela foi muito maior do que no sistema transvenoso, né? Talvez pela inexperiência, ou seja, talvez por ser um sistema novo, em que os centros, né, que foram estudos multicêntricos, eram vários médicos, né? Só para a gente ter uma ideia, em todos esses estudos, os médicos, eles implantaram no máximo 5 a 7 dispositivos desse Leadless, né? Ou seja, eles não tiveram número suficiente para desenvolver, né, e reduzir, talvez, essa complicação. As complicações vasculares, né, relacionadas à função da veia femoral, ou seja, fístula arteriovenosa, hematoma, né, existiram no sistema Leadless e zero no sistema transvenoso, né, uma vez que são acessos totalmente diferentes. O deslocamento aqui, né, foi até semelhante em relação ao sistema Leadless e o pneumotórax foi maior no sistema transvenoso pela função da veia subclávia. Essas coortes aqui, a gente não tinha nessa época ainda a ideia da função daxilar, mas já existia a cefálica, né, por dissecção. E no comparativo que ele considerou, né, de longo prazo, maior que 2 meses, né, as complicações do sistema transvenoso, né, ocorreram basicamente exatamente pelas que a gente já conhece, que são relacionadas à bolsa, né, com erosão, com extrusão, com infecção e também relacionadas à necessidade de intervenção por questões relacionadas aos cabos eletrônicos. Mas, comparativamente, a gente não percebe, né, uma diferença grande nos sistemas comparados aí. Quando a gente, na medicina, cria uma solução para alguma coisa, pode ter certeza que também a gente está criando algum problema novo que nós não tínhamos. E isso aconteceu no Leadless, né? Então, a gente pode ver aqui que a retirada passou a ser um problema, ou seja, a retirada desse marcapasso, ela se tornou, né, um novo desafio, né, para esse sistema de estimulação. Então, a gente tem aqui o sistema Nanostim da Sanjud, em que eles desenvolveram esse laço mecânico aqui, e até o próprio Nanostim ele já vinha com uma cabecinha aqui para que fosse laçado, só que isso aqui é simplesmente puxado. Isso aqui não tem como você tracionar ele para inverter a rotação e tentar tirar, porque aqui já existe alguma fibrose, né? Então, eles apresentaram esse sistema, um número pequeno de pacientes, 16 pacientes,
né, dos quais a metade, 8, foi retirado por aumento do limiar de captura, 6 porque os pacientes eles pioraram a insuficiência cardíaca, né, e 1 para um upgrade considerável. O sistema de retirada da Medtronic não tinha nenhum sistema novo desenvolvido, apenas a mesma bainha calibrosa, em que se também introduzia um extrator a laço, né, mecânico laço, em que você também pescava e você tracionava esse marca-passo. Eles apresentaram 13 pacientes, com êxito em 8, e 5 desses dispositivos não foram retirados, ou seja, incapacidade técnica de se retirar de forma percutânea esses dispositivos. E vale a gente ressaltar aqui que um desses que foram retirados dos 8 foi por infecção. Ou seja, teoricamente, um sistema em que se tentaria impedir, né, a endocardite, e isso aconteceu nesse dispositivo. E nesses 5 que não foram retirados, a alegação é que esse sistema forma-se uma cápsula fibrosa em volta dele, em volta do dispositivo, e ele fica totalmente encapsulado. Igual a gente vê o gerador do marca-passo na bolsa quando a gente abre para fazer uma troca. Forma-se uma cápsula em volta, e essa cápsula você só consegue abrir se você cortar, literalmente, né? Ou com um bisturi branco ou com um bisturi elétrico. Então você não consegue abrir essa cápsula, você não consegue pescar esse marca-passo, porque ele está todo envolvido por uma cápsula fibrótica. Diante dessa ideia de se utilizar esse sistema, tornou-se ainda, né, essa insatisfação de a gente ter um sistema puramente câmara única ventricular. E a Medtronic, com o sistema Micra, ela tentou desenvolver uma forma de tentar criar um sincronismo com o átrio e, pelo menos, manter esse sincronismo no sistema VDD. E como que ela conseguiu fazer isso? O marca-passo Micra, ele vinha com um sensor de responsividade de frequência, que é o acelerômetro. O acelerômetro ele é um sensor mecânico, certo? Que ele capta o quê? O movimento do paciente. Tá? Só que é uma grande incógnita, né, que surgiu. Por que o coração está contraindo o tempo todo? Esse sensor, então, como é que ele ia funcionar? A Medtronic desenvolveu uma tecnologia, um algoritmo para eliminar, tá certo? A percepção desse sensor para os movimentos cardíacos, de contração do ventrículo, de contração arterial, de fluxo sanguíneo. Como que ela fez isso? Ela criou esse algoritmo e o acelerômetro dela, ela transformou ele em um acelerômetro de 3 eixos. Um eixo antero-superior, um eixo látero-lateral e um eixo antero-posterior. Então, por isso, ela criou esse algoritmo para poder eliminar, né, essa sensibilidade de dentro do coração e sentir somente o movimento do corpo do paciente. O que eles fizeram, na verdade, foi o contrário. Né? Esse sensor, então, que era calibrado para ignorar o movimento cardíaco e ficar atento somente ao movimento do corpo, eles falaram assim, não, vamos inverter essa ideia, tá certo? Vamos utilizar o que ele sente do coração para a gente tentar ver se a gente consegue exatamente captar esses sinais da contração do ventrículo, do fluxo de sangue pelo ventrículo e até mesmo da contração arterial, do fluxo de sangue gerado pela contração arterial. E foi isso que eles fizeram, tá? E eles checaram esses sinais e aqui a gente tem exatamente 4 sinais que esse sensor, que esse acelerômetro do Micra consegue perceber. Ou seja, ele consegue perceber esses 2 sinais que se fundem, principalmente o segundo, que ele chamou de A1, tá certo? Que ele está relacionado ao início da sístole ventricular. Então, quando acontece a sístole ventricular, as válvulas
mitral e tricúspide vão fechar. Ele sente essa movimentação. Tá? E aí ele gera no sensor essas duas ondas. O próximo sinal que eles perceberam foi exatamente no final dessa sístole ventricular, tá certo? Em que a válvula pulmonar e a válvula aórtica se fecham. E aí gera esse segundo sinal que a gente está vendo aqui, foi chamado de A2. Esse terceiro sinal que a gente está vendo aqui, chamado de A3, está exatamente na diástole, aonde acontece exatamente o enchimento ventricular passivo, ou seja, a gente vê ao ecocardiograma naquele fluxo, né, mitral da onda E. Exatamente esse fluxo de sangue passivo é que vai gerar essa onda percebida pelo acelerômetro. E um quarto sinal, né, que vai acontecer, chamado de A4, que é exatamente a percepção desse fluxo de sangue pelo acelerômetro gerado pela contração atrial. E a gente percebe que esse sinal A4, ele acontece em torno de 100 milissegundos após, tá certo? A onda P, após a ativação elétrica da onda P, tá certo? É o que a gente veria, né, a onda A no Doppler, né, do fluxo mitral. Então, a gente tem bem definido esses 4 sinais. Bom, para que eu possa utilizar esses sinais no intuito de sincronizar o átrio com o ventrículo, o que eu precisaria fazer? Primeira coisa seria eliminar, tá certo? Ocultar da sensibilidade desse sensor as ondas A1 e A2, que não vão ter nenhum significado para mim. E aqui, o que foi feito? Criou-se um intervalo de blanking atrial pós-ventricular. Ou seja, aqui fica totalmente fechada a sensibilidade para o átrio numa intenção de sincronizar o átrio ao ventrículo. Tá? Por quê? Nosso objetivo aqui é sentir a onda A, porque é ela que está relacionada com a ativação elétrica atrial. Ou seja, ela foi proporcionada, essa sensibilidade do sensor foi proporcionada pelo fluxo de sangue gerado pela contração atrial, motivada, obviamente, pela ativação aqui da onda P. Tá? Só que eu tenho ainda essa sensibilidade, esse sinal do sensor A3, e que eu preciso fazer alguma coisa para que ele não participe. Ou seja, eu quero pura e simplesmente trabalhar só com esse sinal A4. Tá? Então, o que eu vou fazer para não sentir o A3? Eu vou simplesmente fazer ajustes de sensibilidade. O que eu vou fazer, então? Eu vou mexer no limiar de sensibilidade. Então, eles criaram uma janela em que eu consigo mexer tanto na amplitude da sensibilidade desse sinal A3, quanto na duração em que eu quero que essa amplitude da sensibilidade fique. Então, o que eu vou fazer? Eu vou programar uma amplitude maior do que é o sinal, então, com isso, eu não vou sentir ele. E que essa amplitude permaneça pelo tempo que durar o sinal. Com isso, eu excluo esse sinal A3. E quando isso acontece, no eletrograma do programador, a gente vai ver, ele me dá esse sinal aqui, ó, VE. Eu estou eliminando essa parte. Tá? E o que eu vou precisar? Eu vou precisar sentir somente a onda A4. E aí, quando ela for sentida, que é exatamente 100 milissegundos, né, após a ativação elétrica atrial, que a gente vê também no eletrograma, ele vai me dar esse sinal aqui de AM. Tá? E eu também tenho como programar, né, essa sensibilidade em amplitude para que eu diminua esse valor e ele possa sentir esse sinal A4. Então, com isso, ele conseguiu sentir a atividade atrial, elétrica atrial, indiretamente. Tá? Então, aqui a gente vê um sistema VDD, sempre vai ser, né, porque não tem condição de estimular o ventrículo, em que você programa uma frequência de escape menor, para ele aproveitar mais, né, a frequência sinusal, e aqui exatamente aquelas opções de programação, em que eu posso colocar, tá certo, uma amplitude e uma duração. Uma amplitude em metros por segundo quadrado
uma duração dessa amplitude em milissegundos. E para o sinal, né, efetivamente que eu quero ter, que é exatamente da contração arterial, eu vou ter a opção dessa amplitude. Então, eu tenho que julgar com esses sinais para que eu tenha aqui no eletrograma, né, um momento em que eu estou eliminando a sensibilidade do A3, que eu não quero, tá? E sentindo, tá certo? Essa ativação arterial com fluxo de sangue e estimulando o ventrículo na sequência. Agora, alguns problemas a gente tem com isso. Não é um sistema perfeito, igual o VDD que a gente está acostumado, né, nos sistemas transvenosos. Por quê? O intervalo AB programado ele é de 20 milissegundos. E eu não posso mexer muito nisso. Por quê? Porque com 20 milissegundos de intervalo AB, ou seja, já existe um hiato de 100 até ele sentir, né? Ou seja, depois da onda P ele era 100 milissegundos para sentir, e eu não posso ampliar muito para ele poder trigar o ventrículo, porque se eu aumento muito, tá certo? Esse intervalo AB aqui, eu começo a diminuir a frequência cardíaca máxima, o que a gente chama de track, né? Que é o máximo que ele consegue sincronizar em termos de frequência. Então, numa situação basal como essa, a frequência cardíaca máxima ela chega talvez aí a 95 batimentos por minuto. Tá? Se a frequência sinusal do paciente ultrapassar esse valor, esse sistema vai fazer uma mudança automática, tá certo? Com um VDI-R, que seria mais ou menos um VVI-R. Então, ele perde o sincronismo atrioventricular, tá certo? Agora, se nesse momento, né, o paciente tem um BVT intermitente, ele restaura, né, está no momento em que ele está conseguindo conduzir, e ele percebe essa condução espontânea, e ele faz uma reversão automática para VVI com uma frequência de escape de 40. Tá? Um outro dado é que quando a gente está implantando esse Leadless, o MICRA, a gente não faz, nesse sistema apresentado pelo estudo Marvel 2, a gente não faz nenhum desses testes desses sinais. Por quê? Porque não vai mudar a posição do marcapasso, você não vai retirar ele, tentar implantar ele em outro lugar, que você aumenta o risco de complicação cirúrgica e o que acontece? Você não vai mudar muito esses sinais que são sentidos pelo sensor, exatamente pelo sistema de 3 eixos dele. Então, o que vale no implante são o quê? São as medidas eletrofisiológicas básicas, IR, sensibilidade e impedância. Bom, tá? E quando o paciente faz uma fibrilação atrial, digamos que um paciente faz uma fibrilação atrial, né, paroxística, esses sinais todos, de A1 até A4, eles se perdem. E aí, esses sinais se perdendo, obviamente, que o sistema vai para um modo VVI convencional. E o estudo Marvel 2, né, assim como os anteriores, ele teve esses dois objetivos primários, né, o da eficácia, que foi uma superioridade do algoritmo de manter o sincronismo AB, né, em 70% ou mais das vezes, tá? Quando comparado com o sistema VVI com frequência básica de 50 em pacientes com BAVT. Então, o estudo Marvel ele teve 75 pacientes no estudo, mas que tinha essas características de BAVT eram somente 40 pacientes. Então, essa eficácia aí foi estudada, foi avaliada em 40 pacientes. E a questão de segurança. Qual seria o quesito de segurança? Esse sistema não provocar, esse algoritmo, né, de sincronismo, não provocar pausas, tá? Eles definiram como pausa, seria um intervalo, né, superior a 2 ciclos RR da frequência que está programada. E também sem provocar frequências cardíacas maiores de 100 batimentos por minuto. Ou por oversense, né, e até mesmo por uma limitação do próprio sistema, como eu mostrei ali, porque você lota, você enche todo o sistema dele de período refratário e você não consegue obter, né, uma frequência cardíaca maior do que essa. E a gente vê aqui, né, em que, comparativamente no grupo VVI 50 com o grupo que estava ativado o algoritmo VDD, né, houve uma
sincronismo AV maior que 70%, ou seja, uma média de 89,2%, comparado a 26,8% nessa população aqui, tá certo? Que tornando o sistema, né, tornando esse objetivo atingido. Tá? E a gente vê aqui como nesse gráfico aqui, a gente vê que esse sincronismo AV, ele varia, tá? Ele varia de acordo com a posição que o paciente está. Então, a gente vê aqui, quando o paciente pousa, né, assentado, é a melhor situação, tá? Em que ele mantém esse ponto maior, essa média maior de sincronismo AV. E o prejuízo se dá principalmente quando o paciente está andando, fazendo alguma atividade, ou seja, quando ele incrementa a frequência dele exatamente por causa daquela questão de você perder o sincronismo quando a frequência sinusal ultrapassa, né, a faixa dos 95 batimentos por minuto. O que torna, né, de certa forma, uma limitação desse algoritmo. Então, o que a gente pode concluir, né, desse sistema leadless, né, acrescentando ou não o algoritmo de sincronismo AV, é que é um sistema, né, cuja segurança e eficácia foi demonstrada nesses estudos, comparado, né, inclusive, com aquelas coortes de implante transvenoso, em pacientes que têm uma indicação de estimulação artificial em modo VVIR e ou VDD. Né? O leadless, ele teve uma taxa de êxito muito boa, né? Mais de 96% dos pacientes. E os estudos, eles atingiram, né, os seus objetivos, tanto de eficácia quanto de segurança. As complicações que nós vimos ali, elas aconteceram principalmente no leadless, né, na fase aguda, talvez por uma inexperiência, como eu falei, né, dos vários centros que participaram do estudo, mas que a gente entende que com o aumento, né, do implante, a gente vai ganhando mais experiência e essas complicações na fase mais aguda, dentro de 2 meses, elas tendem a reduzir. E, em termos de longevidade, é um sistema animador, né? Ele coloca aqui 12 anos, mais ou menos 6,7, ou seja, um sistema aí que tem uma durabilidade muito semelhante ao sistema transvenoso. As contraindicações do leadless, né, por ser um sistema de implante por via femoral, seria a presença de um filtro de veia cava inferior, que você não vai conseguir, né, obviamente, passar com o dispositivo. Prótese valvar mecânica em posição tricúspide, a prótese ela pode ser danificada, né, porque aquela bainha ela tem uma certa rigidez. A anatomia da veia femoral, né, com relação ao seu calibre, a tortuosidade, né, que pode tornar incapaz você ter uma veia que comporte um introdutor de 23 French. Então, só para a gente ter uma ideia, como eu mostrei lá, o sistema NanoSteam da Sanjude, ele é um sistema, um dispositivo mais comprido e menos calibroso. Tá? Ele é implantado utilizando uma bainha de 18 French. E o sistema da Medtronic, como eles encurtaram, tornaram ele mais curto, né? Menos de 3 centímetros, eles tiveram de engordar. Então, ele ficou mais calibroso e ele precisa ser implantado numa bainha de 23 French. Essa bainha, ela é uma bainha assim, a gente tem medo dela quando olha para ela. E só para a gente ter uma ideia, se não me engano, hoje uma TAV, ela utiliza uma bainha de 17 French, se não me engano. Posso até estar errado, mas a gente depois pode confirmar essa informação. Só para a gente ter uma ideia do quanto é calibrosa essa bainha para o implante do sistema máquina. A obesidade mórbida também é uma contraindicação. Por quê? Porque você precisa fazer a telemetria. Se o paciente tem obesidade mórbida, você não vai ter sinal do marcapasso. Está lá dentro do ventrículo direito, fixado, né, até a telemetria alcançar, né, ativar esse sistema, sentir, né, a
a onda de rádio que ele está emitindo, que é no máximo de 12,5 centímetros. E se o paciente tem alguma sensibilidade ao contraste, que a gente utiliza o contraste no implante, e o corticoide que existe, né, na ponta, mas é uma quantidade extremamente pequena, mínima de corticoide. Então, o que a gente pode entender também como limitações, né, do sistema LIDRAS é que esses estudos todos foram estudos observacionais, não randomizados, e com segmento assim, de máximo médio prazo, a gente pode entender já agora, né, depois de 2020. E que a gente precisaria ter o comportamento, como a gente já tem no sistema transversor, sistemas já de muitos anos, com resultados excelentes, né? Uma outra grande questão que fica é exatamente o que a gente vai fazer quando ele te der um indicativo de que a bateria está desgastada e que você vai ter que providenciar um novo sistema, né? A retirada, como eu mostrei, foram retiradas relativamente precoces, né? No máximo 2 anos, 2 anos e meio. E mesmo assim, no estudo da Medtronic, que teve um tempo maior na tentativa de retirada, o encapsulamento do dispositivo não permitiu que ele fosse retirado. Então, se coloca o quê? Vou retirar, eu vou abandonar, o sistema Micro ele pode ser desligado, mas com o fim da bateria, automaticamente isso vai acontecer, né? E o que se cogita é você implantar mais um outro local, num outro sítio. Tá certo? E que isso aí provavelmente não traria nenhum dano para o paciente. E a gente tem também limitações tecnológicas, né, no que diz respeito a eletrograma mais limitado, registro de arritmia, questão do monitoramento remoto, que a gente tem acesso, a questão do implante, como eu falei, são bainhas extremamente calibrosas e que elas têm uma relação de risco, né, relacionada ao calibre. E, mais uma vez, lembrar que são dispositivos de câmara única, tá certo? Mesmo a gente tendo essa novidade, né, apresentada no estudo Marvel 2, de um sincronismo AV significativo, da ordem aí de 89% na média, né, o sistema VDD ele ainda tem as suas limitações. Apesar, né, de já trazer algum ganho. O que a gente poderia ter no futuro no que diz respeito à parte de BRAD, né, de estimulação? Pensa-se em você implantar, talvez, um sistema menor do átrio, não tão agressivo, né, para que você pudesse tanto estimular quanto fazer uma comunicação entre eles e, dessa forma, exercer o sincronismo atrioventricular. Na questão, né, dos desfibriladores, né, a gente poderia associar ao cardiodesfibrilador subcutâneo um sistema, né, convencional, né, VVI, em que eu teria uma sensibilidade melhor, com menos ruído externo, mais efetiva, mais segura. Eu poderia utilizar o ATP para poder fazer reversão com mais segurança, com mais eficácia, desde que a gente conseguisse comunicar um sistema com o outro, né? Isso tudo aqui são ideias que já estão sendo desenvolvidas e que a gente acredita que vai chegar, né, no mercado com certeza mais cedo ou mais tarde. Com relação à ressincronização, né, ressincronização pura, né, você implantaria, além do átrio e do ventrículo direito, como a gente viu aqui no marca-passo, um novo sistema no ventrículo esquerdo, ou não só um sistema de marca-passo, mas um guia metálico que pudesse estimular, que pudesse levar esse estímulo até o ventrículo esquerdo. E, obviamente, também associar esse sistema, né, de desfibrilador subcutâneo com o sistema tríplice, como apresentado aqui. São ideias, com certeza, né, a indústria ela tá focada nisso. A gente acredita que alguma coisa nesse sentido vai ser apresentada, e tudo é uma questão de se chegar numa fase de aplicabilidade, né? Mas o que a gente pode entender, né, e
a comparação ainda está muito distante, né? Por que eu botei essa imagem? A gente hoje está vivendo um momento na estimulação cardíaca artificial, do Airbus 380, que nós estamos pensando em estimular o sistema de condução, né? Não estamos mais pensando em estimular músculo cardíaco. A ideia é estimular o feixe de Guice, né? A ideia é fazer uma captura do ramo esquerdo para que você consiga, muitas vezes, ressincronizar um paciente ou uma opção de ressincronização caso o seio coronariano não seja favorável. Então, assim, a gente está voando muito, né? Comparativamente ainda a um sistema que está iniciando como 14 bis em relação à aviação. Mas a medicina é assim, o nosso marca-passo a gente faz hoje o que há 30 anos atrás a gente não imaginava que iria fazer. Então é tudo uma questão de evolução que eu acredito que vai chegar lá. Mas hoje o que a gente faz atualmente na estimulação cardíaca artificial seria comparar um Airbus com 380 com um 14 bis. Queria agradecer a atenção de todos e estamos aí para discutir. Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa. Muito bem, parabéns, obrigado aí pela participação. É sempre bom a gente ver o que está na fronteira aí do conhecimento, né? O que está surgindo, para a gente saber as limitações e se a gente está muito atrás aí, se está na hora de implementar ou não, mas de toda forma a gente tem que saber o que está acontecendo, né? E se fala muito em marca-passo sem eletrodo, né? O leadless, e aí eu achei um tema importante para a gente trazer aqui no grupo. E outra coisa também que é importante falar é o custo, né? Esse sistema ainda ele tá com um custo ainda extremamente elevado, né? O sistema leadless desse, eu acredito que ainda seja maior do que um cardiodesfibrilador multissítio, né? Para você implantar um sistema ainda. Então, até que isso também seja absorvido, né? Do ponto de vista de custo, até mesmo pelo sistema privado, isso é uma coisa que ainda vai levar algum tempo. O Henrique, você viu, a taxa de infecção deve ser muito baixa, né? Porque não tem eletrodo, não tem a loja, né? Deve ser tão baixa, talvez, quanto o dispositivo subcutâneo, né? Mas na presença da infecção, a recomendação ainda é tirar tudo, mesmo sendo leadless? Assim, eu até tentei procurar mais informação, porque ele coloca no trabalho assim, esse estudo específico, né, que focou a retirada, ele coloca só que foi um caso só por infecção, que foi retirado. Eu acredito até que tenha sido relativamente precoce, que eles conseguiram retirar percutâneo. Mas eu até entendo que talvez, Marcão, essa infecção nesse tipo de dispositivo ela deve acontecer mais precoce mesmo, porque depois que ele está encapsulado, eu acho pouco provável que a gente consiga ter infecção nele, você entendeu? Ele vai virar um pedaço do coração. Então, eu acho assim, tudo bem, se a gente tem infecção em válvula, né? Mas eu acho que seria numa fase antes de acontecer esse encapsulamento dele. Agora, a gente não sabe, né? Se acontecer encapsulado, eu acho que tem que tirar, não tem dúvida. Não vai conseguir tratar o foco só com antibiótico. E aí preocupa um pouco, porque parece que não é tão simples, somente depois de a longo prazo, né? Você imagina, isso aí, né? É porque a gente vê direitinho. Quando a gente abre uma bolsa de marca-passo, forma uma cápsula mesmo fibrótica em volta do gerador. Eu entendo que lá dentro do coração deve acontecer a mesma coisa. E o termo que ele usa é isso mesmo, encapsulamento fibroso. Eles têm estudos em animais, né, em ovelhas, exatamente para ver essa questão de longo prazo, né? Então, assim, eles mataram as ovelhas um tempo depois, eu não me lembro aqui se foi 2 ou 3 anos depois.
E aí, nos estudos de anatopatológico, né, e de análise da peça do coração, ele relata exatamente isso, uma fibrose, tá certo? Em volta de todo o dispositivo, aderido. Nós estamos com um paciente internado, Renal, que eu fiquei pensando nessa aula que se eu tivesse hoje, qual paciente que a gente poderia indicar, né? Nós estamos com um paciente internado, renal crônico, dialítico, que está quase chegando à falência de acesso para CDE. E ele tinha um marcapasso endocárdico e aí teve que retirar e colocou um epicárdico. Câmara única, né? VVI. E aí eu fico pensando que ele não tem jeito de funcionar nada nele na subclava, na veia jugular, tudo trombosado já. Ele só tem a femoral mesmo, esquerda. Nem a femoral direita ele consegue mais. É um paciente aí que talvez, né, se a gente precisasse implantar um marcapasso endocárdico nele, seria um grupo aí, né, esses renais crônicos. Mas dessa fase inicial também, você vai ter um dispositivo ali dentro e tem um risco de endocardite, né? Não, agora não, mas eu tô falando assim, no futuro, né, um paciente sem acesso seria um paciente que poderia tentar ser líder, né? Agora, esse tipo de femoral, né? paciente, hoje a gente não tem mais, né? Mas na minha residência, eu já tive casos assim, eu acho que foram 2 casos, se não me engano, que nós fizemos o implante endocárdico, tá? Como a gente fazia em criança, às vezes, lá no INCOR, né? Pela veia femoral, usando o eletrodo. Só que no adulto, a gente não tem, talvez, eletrodo convencionalmente no mercado. Que tivesse um comprimento para você entrar e lá no implantar, fazer o implante mesmo, fixação ativa, você consegue entrar por baixo, passar pelo tricúspide e fixar, como a gente fazia em criança. Só que você precisaria de um eletrodo de comprimento maior. Eu acho que existe sobre encomenda ou casos especiais, consegue esse tipo de coisa. E você usaria o marca-passo e faria a bolsa no abdômen cá embaixo. Passa debaixo do anel inguinal e o eletrodo entra pela femoral. Entendi. Pessoal que está presente, tem alguma pergunta, comentário? Tem muita gente aí da eletrofísio, estimulação. Ô, Barroso, beleza? Opa! Bom demais. Bom, Nola, deixa eu te falar. Não é tanto do assunto, mas aproveitar que a gente está falando de marca-passo, eletrodo, numa primeira troca de gerador, ou seja, 8, né, 9 anos, 7 anos aí, você ainda consegue reposicionar um eletrodo ou não tem jeito? Tem que colocar outro? Por que eu estou perguntando isso? Eu estou fazendo a avaliação dos eletrodos lá do São Francisco, né? E todos só são eu e eu sozinho para tomar as decisões. Então, tem sido um negócio meio desafiador para mim. E eu estou tendo muito caso não, né? Assim, não é raro deslocamento de eletrodo atrial. E aí, às vezes, eu fico naquela se mexe ou não mexe, se espera a primeira troca para tentar mexer. E aí, você consegue trocar? E o que você faz nesse deslocamento atrial? Se você tende a ser conservador nos pacientes mais idosos que estão assintomáticos, claro, né? Esse aí é um caso, assim, eu entendo o seguinte, Nola, se eu indiquei e estou implantando um sistema de câmara dupla, eu quero que assim ele funcione, né? Você implanta um sistema desse, o eletrodo arterial desloca, você larga para lá. Eu não acho isso correto, não. Entendo até que a reabordagem está relacionada ao aumento de infecção. Mas se eu indiquei o sistema de câmara dupla e fiz o sistema de câmara dupla, eu tenho que ser, pelo menos, de bom senso, né? De que eu Quase quero consistente, né? consistente, exatamente. Agora, essa intervenção no deslocamento, igual eu falei com você,
mais de 95% dos deslocamentos, eles acontecem nessas primeiras 2 semanas. Tá certo? Sim, já é a primeira consulta. Isso que eu estou falando, né? A maioria é precoce, tá? Nessa fase precoce, você consegue reposicionar o cabo perfeitamente. Entendeu? O sistema dele de fixação ainda funciona. Né? Na grande maioria das vezes, você não precisa nem trocar o cabo. Não precisa fazer outra função. Né? Você vai só ter que abrir a loja e passar o guia e reposicionar esse eletrodo. Agora, com certeza, se você pega um eletrodo, você está vendo um cara pela primeira vez, e aí você vê um eletrodo atrial caído lá. Esse cara já tem 4 anos de implante. Isso aconteceu, cara. É igual você está vendo aí, na primeira semana, na segunda semana. Isso não aconteceu agora, não. Porque a fibrose não deixa isso acontecer. Entendeu? E você não consegue reposicionar um eletrodo desse. Por quê? Primeiro que o mecanismo dele de fixação já travou. E segundo, que esse eletrodo, cara, ele está fibrosado aí. Até para você tirar ele, até para você sacar ele, é difícil. É como se você tivesse sacado um eletrodo que está bem posicionado por qualquer outro motivo, endocardite ou o que for. Ele vai te dar os mesmos riscos. Então, eletrodo deslocado, você tem que reposicionar ele, porque se você não reposiciona, você está deixando um embrólio ali com o paciente. Você está deixando um peso morto ali, tá certo? Que não tem benefício nenhum para ele e que só pode trazer problema, porque aquilo ali vai fibrosar e vai cicatrizar e vai agarrar onde ele estiver ali. Recentemente, eu tive até um caso da Ana, de um paciente assim, né, de limiar alto, chegou para ela limiar alto, mas assim, nitidamente a gente vê o que aconteceu com o eletrodo. Eu entrei para trocar o eletrodo, para implantar um novo cabo, né? Porque o limiar dele estava muito alto, não era uma paciente totalmente dependente, e ele consumiu o gerador, porque a energia de saída ficou alta, né? E aí, nitidamente, foi um deslocamento que aconteceu precoce. Tá? Ele estava dando uma volta ali em cima na via de saída e estava fixado, estava assim, preso. Talvez ele engarranchou ali pelo colo dos frios, né? Engarranchou ali na tricúspide, na entradinha ali, e ficou ali. Fibrosou tudo. Eu tentei dar uma puxadinha nele, 4 anos, só para sentir ali, não vem nada. Entendeu? Então, isso aí já era. Então, veja bem, você tem um peso morto ali, um eletrodo, que pode durar em torno aí de 20 anos, que durou 4, que é um peso morto. Entendi. Tranquilo, então. É porque a pressão que dá é que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Dá medo de ficar mexendo nesses eletrodos e infectar. Mas Esse risco é maior. Cada caso. Mas se você tiver um cuidado, né, no reposicionamento, asepsia, vai bem. A questão toda está muito relacionada a isso. Aqueles números que eu coloquei de complicação, em média, de 9%, 10%, tanto aguda quanto crônica, eu fico horrorizado de ver números assim. Quer dizer, eu acredito que foi publicado no Rato Grito, com levantamento mundial. Cara, mas assim, eu não me vejo com uma complicação dessa. É muita coisa, extremamente elevada. Extremamente elevada. Entendeu? Chega a ser quase que proibitivo, porque a gente lê hoje na literatura que você tem aí, em termos de complicações, tudo, uma faixa aí de 2%, 2,5%. O cara publica lá no Rato Grito que foi 9 a 10, 9 a 12, é muito alto. Não, 2 é tu. 2 é tu que tu disse? Oi? 2% é você? Eu não entendi. Não, eu não tenho nem isso, graças a Deus, cara. Você tá doido? 2%, eu acho que eu nem dormia de noite. Porque você pega alguns serviços que tem um volume assim, moderado, é quase como se todo dia tivesse pelo menos um internado com endocardite. É quase uma constante num serviço ter um internado. Eu acho alto.
Porque hoje assim, eu vejo por mim. Eu vejo por mim, pelo número que eu já tenho, pelos números, né? Eu acho que tem como melhorar. Mas é lógico, né? Isso muda. Isso aí é serviço para serviço, igual você fala. Beleza, valeu. Falou. Beleza, então, Henrique. Valeu. Obrigadão aí. Falou, um abraço Obrigado, aí, viu? pessoal. Boa noite. Falou, tchau.